Só as perguntas que vai cair agora. Beleza, vamos lá. Agora vamos profetizar as perguntas que vão cair na prova, né? Já pensou? Porra, aí sim, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Ó, no Calc, ao selecionar uma célula que contém um valor numérico e em seguida clicar o botão estilo de porcentagem, o símbolo porcentagem será colocado ao lado do valor resultante? Certo ou errado? Tá errado, galera. Por que tá errado? Pelo seguinte, cara, ele não vai colocar o símbolo da porcentagem do lado do número. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o número 1 e pressionar o botãozinho lá de porcentagem, ele não vai fazer 1%. Ele vai multiplicar por 100. Então vai ficar 100%. É isso que ele vai fazer. O Calc tem ainda uma frescurinha a mais de colocar ,00, né? Aí ele coloca assim, né? Essa é a frescurinha que ele traz. Mas ele vai multiplicar por 100, tá? Então, ele jamais fará aquilo, colocar o símbolo de porcentagem ao lado do número, apenas indicando que aquilo corresponde à porcentagem daquele número. Não, não é, tá? Então, lembra daquela tabela, né? 1 equivale a 100%. Se eu quiser 10%, 0,1 e 1%, 0,01, tá? Aquela tabelinha que a gente acompanhar para o resto da vida. No Calc, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Sim, claro, a gente já viu que é isso mesmo que acontece, tá? Portanto, está correto. Embora eu possa começar com outros símbolos, né? Mas aí, a partir do momento que a gente confirma, o igual vai aparecer, tá? E aí, a gente vai falar agora do LibreOffice Writer, o que eu destaquei para vocês a respeito deste programa, né? Então, o LibreOffice Writer, o destaque está justamente nos itens que você tem ali presentes, como barra de título e a volta, né? Que para quem já trabalhou com o pacote Office antigo, a volta da barra de menu. Embora a gente está falando de um programa atualizado, mesmo a versão mais atualizada do pacote do LibreOffice, ele vai trazer para você barras de menu, barra de ferramentas padrão, barra de formatação. Então esses elementos são elementos presentes nos 3 programas que a gente estudou. O Writer, o Calc e o Impress, tá? Aí ele vai trazer também a régua, segue o mesmo padrão, né? Você tem o cursor, uma barra aqui embaixo que é a barra de status e ali na barra de status eu destaco para você um asterisco que aparece aqui. Esse asterisco, à medida em que você digita qualquer coisa em qualquer programa do LibreOffice, permite que você possa fazer o salvamento daquele arquivo só com um clique naquele asterisco. Então apareceu um asterisco ali, o asterisco que está lá na barra de status permite que você possa salvar o documento, salvar a alteração, ou se é a primeira vez que você vai salvar, ele já vai habilitar para você o salvar como, tá? Basta um clique e não 2 cliques como eu vi numa prova do CESP. Clicar 2 vezes permite que o documento seja salvo. Não. Clicar uma vez só permite que o documento seja salvo. É o Office 98, basicamente. Basicamente isso, né? Vamos pensar aí na época do, né? Guaraná com rolha, bem antigo mesmo. Aí o que a gente destaca também é o que o LibreOffice é capaz de fazer em relação à abertura dos programas novos, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com o Writer aberto. Quando eu clico no ícone novo aqui, aquela setinha aqui permite que eu possa abrir um novo documento, não só do programa que eu estou utilizando, mas qualquer outro, né? Então, se eu quiser abrir uma planilha em branco, eu posso, uma apresentação em branco, eu posso. Então, não preciso ir até o iniciar e localizar o programa que eu quero trabalhar. Então, isso daí é uma coisa que eles colocaram dentro do LibreOffice que não está presente nos da Microsoft, né? Então, isso daí é uma ferramenta bacana. E aí ele traz aqui pra gente uma informação, ó. No Writer, as informações de um documento podem ser protegidas por meio de senha disponibilizada no menu Arquivo, na opção Segurança. É verdade? Você lembra onde que a gente põe senha em um arquivo no LibreOffice, independente de ser no Writer ou não? Você lembra? É uma janela de salvar? Quando a gente clica em salvar como, você tem ali um item para ser marcado. Aí chama salvar com senha, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente ver, só para relembrar, tá? Então, estamos falando do Writer, vamos abrir o Writer, né? Então, LibreOffice Writer. Deixa eu abrir aqui. Vou duplicar aí com você.
Tá duplicando. Aí. Calma, muita calma nesta hora. Lembre-se que é um programa de graça. A versão atual é a 5. Tudo bem que você tem a versão beta 6 já, né? Você já está na versão 6, mas... Vai começar a ter né? Diz a lenda que nas versões mais atualizadas, eles, inclusive, trocaram esses caras aqui. Não tem a abinha ainda, mas eles trocaram todos os ícones que você tem ali para negrito, né? O itálico e o sublinhado. Colocaram o padrão Word. N, I e S. Mas as teclas de atalho continuam sendo as mesmas. Ctrl B, Ctrl I e Ctrl U. Né? Mas, galera, ainda acho que vai faltar um pouco para ter de novo as abinhas aí, né? Acho que não. Ó, quando a gente clica aqui em arquivo salvar como, ele habilita pra gente aqui uma janela e dentro dessa janela, se você quiser salvar com senha, você marca salvar com senha, tá? Então, para salvar qualquer coisa no LibreOffice, seja ele Writer, o Calc ou o Impress, eu tenho que ir lá no salvar como e habilitar o salvar com senha, tá? Aí, quando eu clico em salvar com senha, ele vai trazer para você aquela janelinha onde você digita a senha de abertura, né? E se você quiser, você vem aqui em opções e também coloca uma senha para edição, né? Onde você pode deixar o documento como somente leitura e aí a galera que quiser fazer a edição precisa ter esta senha, senão não consegue fazer nada, tá? Certo? Então, neste caso aí, eu não vou dentro de arquivo, porque lá em arquivo não tem nada a ver com segurança. A gente não vai achar essa opção de segurança lá não. Certinho? Então vamos lá. De novo. Aí, isto. Então, neste caso aí, a afirmação ela está o quê? Errada, né? Então, no Writer, as informações de um documento podem ser protegidas por meio de senha disponibilizada no menu Arquivo na opção Segurança? Não. Para pôr senha, eu tenho que ir lá em Salvar Como. Caso o usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do Writer, o arquivo terá o formato ODF. Certo ou errado? Certo ou errado? Formato sim. Formato sim, portanto está correto, cara. É isso aí. Embora ele mencione, olha, um modelo de texto, daí o formato continua sendo ODF. Eu posso mudar a extensão, mas o formato continua sendo ODF, tá bom? E aqui, LibreOffice Impress. O que eu destaco para você aqui do Impress? Primeiro, representação do Impress. Você vê aí que ele vai trazer as mesmas coisas que a gente costuma ver lá no próprio PowerPoint, né? Então ele traz aqui o slide como elemento principal, a miniatura dos slides também. Ele vai trazer para você as opções de layouts. Também não é possível escrever diretamente no slide, eu preciso dos elementos também para poder fazer o uso dos slides, inclusive com caixas de texto, etc. A mesma coisa. E para inserir os slides eu também tenho que seguir o mesmo padrão, né? Eu posso ir lá na barra de ferramentas padrão, deixa eu voltar, né? Na barra de ferramentas padrão, eu tenho ali o íconezinho para inserir o novo slide e também posso vir dentro de slides, existe uma guia chamada slides, vamos abrir aqui direto, que fica mais fácil. E aí eu amplio para você, ó. Bem melhor. Então, vou aproveitar até o camarada aqui, ó, vou jogar lá. Aí, eu não preciso ficar duplicando. Vou abrir aqui a apresentação. Aí você vai ver que aquilo que a gente comentou realmente acontece, né? A apresentação abriu aqui, eu já vou arrastar ela para lá. Agora ele está vindo acompanhada de uma opção que você escolhe um modelo de apresentação, se quiser. Tá aí, ó. Pronto. Então, se eu quiser abrir um novo slide, eu posso optar por um dos botõezinhos que você tem ali, ó. Esse daqui, eu posso abrir um novo slide. A gente tem também tecla de atalho. Ctrl M. Ctrl M
abre um novo slide. E também posso vir aqui em slide e clicar na opção novo slide. Tá lá, o Ctrl M também. Tá bom? Então, posso inserir os slides através também, clicando aqui e apertando Enter. Os slides serão inseridos da mesma maneira. Tá? O que eu destaquei para você lá na apresentação é a seguinte coisa. A única diferença que a gente tem em relação à estrutural, né, do PowerPoint para o Impress é que o Impress traz um slide de resumo. Esse slide de resumo que a gente pode inserir está dentro da guia ali que você viu, Slides, onde eu posso escolher uma opção para criar um slide de resumo baseado nos slides que existem. Então o que ele vai fazer? Todos os títulos dos outros slides serão colocados nesse slide de resumo. Então você seleciona os slides, coloca lá no caso, né, do slide 1 até o slide que você tem, e aí você vai lá em Slides, clica na opção Slide de Resumo. Dentro da opção Slide de Resumo, ele vai trazer para você um único slide no final com todos os títulos dos slides que você tem. E aí, se você quiser, você pode arrastar esse cara lá para o início da apresentação, que ele vai ser como se fosse uma abertura, né, de slides para você. Assim, imagine que eu estou fazendo uma apresentação sobre justamente o pacote LibreOffice. E aí, lá na minha apresentação, eu coloco slides que falam do Writer, slides que falam do Calc, slides que falam do Impress. Aí, onde tem o título Writer, Calc e Impress, eu vou selecionar esses 3 slides e vou lá, slide de resumo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os títulos de cada um desses slides e formar um slide com esses títulos. Aí, o que eu posso fazer com esse slide criado? Movimentá-lo para o início da apresentação e falar, galera, a gente vai aprender hoje o LibreOffice. E entre os programas estão esses, ó, Writer, o Calc e o Impress. E aí pronto, aí desenvolve a apresentação e vai embora. Isso é uma coisa que você tem no Impress, não tem no PowerPoint, tá? Segue o bonde. No BR Office Impress, caso selecione o modo de exibição de slides em estrutura de tópicos, apenas os textos dos slides serão exibidos. É verdade isso aí? Sim. É verdade. Segue o mesmo padrão do PowerPoint. Então, é aquilo que eu te falei. Em relação às funcionalidades, os 2 programas são idênticos. O que existe de diferente? O que existe de diferente é justamente o que a gente chama de recursos frufru, vamos falar assim, né? O PowerPoint, ele traz muito mais requinte na apresentação do que o Impress. O Impress não traz requinte nenhum, ponto. Ele é bem, vamos dizer assim, direto. Ó, você vai montar uma apresentação onde você vai ter isso daqui para trabalhar. Dá para trabalhar? Dá, claro que dá. Mas eu tenho ali as limitações, certo? Beleza, então aqui no caso correto. E aqui? No slide mestre de uma apresentação preparada no BR Office Impress, na opção cor escala de cinza, é possível selecionar todas as opções ou apenas as que serão utilizadas como a cor escala de cinza, preto e branco? Não, já tinha até comentado com vocês essa questão, né? Então, já está colocado como errado pelo fato de, se eu optar por cor preto e branco ou escala de cinza, no Impress eu só posso trabalhar com um desses tipos. Já no PowerPoint, como eu posso trabalhar com seções, aí não. Aí, se eu quiser, eu posso trabalhar com uma seção preto e branco, uma seção colorido e uma seção com escala de cinza. Aqui não, aqui eu não tenho essa opção de todas essas opções separadas. Ou é uma coisa ou outra, tá? Beleza. E aqui? No Impress, a forma de edição de slides pode ser definida pelo usuário que dispõe, entre outras, dos modos de exibição em estrutura de tópicos, notas, folhetos e classificador de slides. Certo ou errado? E aí? Classificação de slides. Não, mesma coisa. Hoje, numa atualização que o Impress fez, ele chama de organizador de slides. Então, quer dizer, classificador de slides, classificação de slides, organizador de slides,
né? São sinônimos. Embora o CESP ainda colocou slides, do jeito que você está vendo ali, né? Geralmente ele escreve slides, né? Em português. Também já vi questões do CESP, quando ele cita o slide, ele coloca em itálico. Ele escreve slide assim em inglês, mas põe em itálico, né? Tá comum. Pode ser que apareça aportuguesado, slides, ou pode ser que apareça assim mesmo. E aí, a afirmação nesse caso está certo ou errado? Tá certo. Né? E aí? Sim. Então aí ele tem modo de exibição folhetos. No PowerPoint não tem. Não, no PowerPoint não tem. No PowerPoint o que você pode fazer é... Isso, a impressão de folhetos. Que aqui tanto faz. Aqui é a mesma coisa, né? Na hora que você vai para a exibição de folhetos, você também vai mandar imprimir aquilo lá, porque exibir folhetos não vai fazer muito sentido na tela da apresentação, né? Bom, fechamos então toda a parte de pacote Office. Falamos então de Word, Excel, PowerPoint. Falamos do LibreOffice, né? Então, Writer, Calc e Impress. Claro que a gente falou de uma maneira bem direta, né? Bem, né? Já sucinta, e agora a gente vai entrar num assunto de rede de computadores. Quando a gente fala de rede de computadores, a gente já vai falar de quê? De topologia, tá? Qual a topologia de rede que a gente encontra por aí? Então eu coloquei para vocês aqui alguns tipos de topologia. Então a gente tem a topologia de estrela, né? Dentro da topologia de estrela, ó, o que eu coloquei para você aqui? Este formato é um formato onde, geralmente, no centro de uma topologia de estrela, nós temos um hub ou um switch, né? E aí, essas informações podem ser despachadas para os computadores conectados a ela. Então, a topologia consiste em ter o quê? Vários computadores conectados naquela rede, tá? Isso daí é a estrela. E o legal da estrela é o seguinte: se esse terminal morrer, não tem problema, porque eu continuo com todos os outros funcionando, tá? Então, topologia estrela. Depois, nós temos a topologia em anel. O anel consiste em você ter o quê? Um cabo que vai fazer a ligação entre todos os computadores conectados a ela. O anel possui também um elemento chamado token. Quem é o token? É o cara que está passando a informação naquele momento, na vez. É o que a gente chama de bastão, né? É o bastão da vez, é o cara que está com o poder da palavra. Fala, aí ele fala. Então, esta é a topologia em anel. Detalhe, se esse daqui morrer, já era. Toda a conexão aqui, no caso, é perdida. Então, eu preciso que tudo flua para que aquilo lá não tenha nenhum tipo de perda. Depois, nós temos o barramento. Olha lá. Na topologia de barramento, a gente vai ter também um único cabo que liga. Geralmente é um cabo coaxial que faz esse tipo de conexão, né? E aí, cada um deles vai receber um sinal. Acontece que quem vai falar no momento tem aquele poder de falar. Mas se um outro resolver falar, aí você vai ter um conflito na rede. Entendeu? E aí tem que reiniciar a transmissão. Então não é uma rede assim muito, né, utilizada. Já foi, mas não mais. E é claro, nós temos as outras topologias de rede que você pode fazer a mesclagem entre elas, né? Temos até uma topologia de rede chamada híbrida. Já ouviu falar nela? Topologia híbrida é aquela onde você tem mais do que um tipo de topologia utilizado. Temos a topologia árvore, né? Que é a que a gente tem ali, a estrela, só que é uma estrela que ela amplia, né? Vamos dizer assim, dentro da estrela eu posso ter uma outra rede que vai ter uma outra rede que vai ter uma outra rede, né? Então isso daí é o tipo de topologia chamada árvore. Coloquei aqui uma informação importante para você, olha só. O que é importante? A topologia, aqui desculpa, anel, é aquela que precisa realmente que todos os computadores estejam conectados. Se um deles estiver cortado, não vou ter rede. E a estrela não. A estrela não vai ter este problema. Uma vez que eu tiver ali apenas um elemento, ali um terminal que não está funcionando, que não está acessado, não tem problema porque o resto está funcionando. Tudo bem? Beleza? Excelente! Tô bem, turma.
Agora, veja só, a gente tem pouca coisa para falar. O que nós temos? Segundo o edital, o item 4, que é dividido em 2 blocos, a gente tem lá o conceito de proteção e segurança, noções de vírus, worms e pragas virtuais e aplicativos para segurança, que envolve todos os aplicativos para segurança. Depois, computação em nuvem, que aqui faz parte também da mesma forma, né, de acesso, né, a gente precisa fazer o acesso de forma segura. E aí a gente entra nas informações mais recentes, né, as coisas que foram colocadas de maneira como novidade para o edital de vocês da Polícia Federal. Então, aí a gente entra em fundamentos da teoria geral de sistemas, sistemas de informação e as fases e etapas, teoria da informação, o conceito de informação de dados, representação de dados, conhecimento, segurança e inteligência, e aí entra em banco de dados. Banco de dados, base de dados, a documentação e a prototipação, modelagem conceitual, onde a gente tem aqui os modos de abstração e o modelo entidade de relacionamento, enfim, todos os elementos relacionados aos bancos de dados a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, nós estamos aí, né, terminando o edital ele é dividido em 14 itens, né, de informática, a gente já está no item 9.7, a gente vai chegar até o item 9.7, e na outra aula, que vai ser a nossa última aula, e essa última aula ela vai ser um pouco mais próxima da prova, a gente vai ver os elementos mais recentes que foram cobrados em prova, mais recentes eu digo, os que são mais, vamos dizer assim, diferentes daquilo que você já estava acostumado a trabalhar, onde a gente vai ver a linguagem de programação Python, a linguagem de programação R, né, e alguns outros conceitos que deixaram ali de ser mencionados, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar, segurança da internet. Uma coisa que eu peço para todos os meus alunos, galera, acessa esse site, cartilha.cert.br. Por quê? Porque esse site é um site mantido pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, o CGI, e lá ele traz as denominações dos tipos de vírus e também tudo relacionado à segurança na internet. Então, os concursos públicos que envolvem qualquer coisa sobre segurança da informação ou segurança na internet vão buscar as informações dali. Por que dali? Porque ele não vai buscar de um autor qualquer ou de um cara. Não é o professor Fábio que falou que vai cair na prova, que é o que os caras vão colocar na prova, não é isso? O que vai acontecer? Eles vão pegar através do site do Comitê Gestor de Internet no Brasil. E ali você tem uma forma lúdica de enxergar, por exemplo, algumas situações ou definições de tipos de vírus, tá? Então, olha só. Coloquei aqui para você um exemplo. Ó, um programa capaz de se autopropagar automaticamente através de rede, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, denomina-se worm. Beleza, a definição está correta, é isso aí mesmo. O site que você vai visitar é esse aí, ó. Claro, ele deve ter uma aparência diferente agora, mas os blocos eles estão presentes até hoje, né? Então, aqui quando você acessa, por exemplo, o bloco número 4, que fala sobre códigos maliciosos, ele vai trazer para você a definição de worm. E veja o que está escrito no site do cartilha.cert.br. Worm. Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópia de si mesmo de computador para computador. Ou seja, exatamente o que estava escrito na questão. Posso definir para você o que é o worm? É aquele e-mail que você recebe do seu amigo dizendo, veja suas fotos, as minhas fotos no fim de semana. Eu acho que você já deve ter visto isso, né? Isso é bem antigo. Então, quer dizer, é uma forma que faz com que a pessoa tenha curiosidade de clicar. Veja que estão falando de você na internet, né? Ou qualquer outra coisa do gênero. Então, o que aguça a curiosidade, a pessoa vai lá e clica. Só que quando ela clica, não vai acontecer nada. Nada visível. Porque a partir do momento que você clica, você executa um comando. E executando um comando, o que você está fazendo? Abrindo as portas para que o worm se instale ali no seu ambiente, no seu computador. E ele vai fazer o mesmo processo. Qual o objetivo? Atingir o maior número de computadores possível para roubar informações. Quanto mais computadores ele atingir, melhor. Então, quer dizer, uma vez que eu estou conectado à internet, eu vou usar o quê? O seu
seu e-mail. E aí eu pego os seus contatos e me passo por você e me auto-envio. Esta é a função do Worm, tá? O legal é que o Worm ele não precisa de um hospedeiro, essa é a diferença do vírus. O vírus precisa de um hospedeiro, o Worm não. O Worm é capaz dele mesmo se auto-replicar, entendeu? Então, por isso que ele passa a ser até perigoso, porque aí a partir do momento que ele já está ali naquele micro, ele pode se espalhar para quem quer que seja, tá? Beleza? Ótimo. Segurança da informação. Isso daqui a gente fala dos princípios básicos da segurança da informação. Então, nos princípios básicos de segurança da informação, a gente sempre vai trabalhar com a dica, né? A dica traz ali os princípios básicos: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. O não repúdio eu deixei ele separado, porque senão ele estraga a dica, né? Então fica dicando. Então é melhor dica, tá? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Vamos falar da disponibilidade. O próprio nome já diz que esse princípio permite que a informação esteja sempre disponível, onde quer que ela esteja. Então, o que eu preciso ter de segurança para que a informação seja sempre informada, sempre disponível? Eu preciso ter o quê? Um backup. Um backup é um princípio de segurança de disponibilidade. Porque se eu não tenho um backup e eu perco a informação, como que eu recupero essa informação? Fica difícil. Então eu preciso ter um backup, né? Outra coisa que está relacionada à disponibilidade: equipamentos, né? Que são os equipamentos redundantes. Eu preciso ter um step de um equipamento para que a informação não seja perdida. Então, por isso que em muitas empresas você acaba tendo steps de algumas situações de equipamentos, como projetores, notebooks e etc. Se um notebook deixa de funcionar, tem que ter um outro para repor no lugar, né? Isso é o princípio da disponibilidade. Depois, a gente tem a confidencialidade. Como o próprio nome já diz, confidencialidade, confidencial, somente pessoas autorizadas podem ter acesso àquela informação. E essa informação, por sua vez, só vai estar ali disponível para as pessoas que têm a senha, o acesso, né? Então, o princípio da confidencialidade, ela não vai permitir que a informação seja acessada para pessoas que não têm autorização, ok? Isso não quer dizer que uma pessoa que não tem autorização não consiga enxergar o que está escrito ali, porque ela vai tentar de alguma forma. Mas para ela tentar de alguma forma, ela precisa do quê? De um password, ela precisa do acesso. Aí ela consegue, tá? Então, confidencialidade. As informações só podem ser acessadas por pessoas autorizadas. Depois, a gente tem a integridade. O princípio da integridade consiste em manter o documento íntegro, sem alterações. Então, existe violação de integridade quando você faz uma alteração sem autorização em um documento. Então, assim, imagine que uma pessoa ela altere o CPF de uma outra. Então, houve um princípio de violação de integridade. Ou então, uma coisa que todo mundo gostaria de aprender a fazer. Você tem lá o saldo bancário, R$10, né? Você não quer fazer nada que prejudique ninguém, você só quer acrescentar um outro zero à direita. Em que, um zero só não, pode ser mais dois. O que você está fazendo? Nada, você está só acrescentando zeros, não é? Se você conseguisse fazer isso, você está violando o quê? Integridade ali da informação. A informação está sendo violada. Isso se fosse possível, né? Mas, nesse caso, a gente não consegue fazer esse tipo de alteração, né? E aí, claro, chegamos na autenticidade. A autenticidade é a forma de você se identificar, seja dentro de uma organização ou num sistema. Um sistema precisa fazer o quê? O seu login, você se autenticar. Essa autenticação pode ser feita, inclusive, através da biometria, né?
Muitas empresas hoje já têm o princípio de segurança através da autenticidade, para que a pessoa tenha acesso, inclusive, a determinadas áreas da empresa, né? Então, o princípio da autenticidade, ela também está ligada à biometria, tá? E aí nós temos o não repúdio. O não repúdio é um princípio de que não é possível negar a informação, né? Aqui o não repúdio garante que a informação ela foi realmente feita e aí você não consegue negar vamos dizer, a autoridade daquela afirmação ou daquela informação. Fiz uma compra na internet, beleza. E aí essa compra na internet ela não foi legal, me arrependi de ter feito a compra. Então o que eu vou falar? Falar que não fui eu que fiz a compra. Você pode fazer isso? Você pode alegar que você não comprou, mas agora você pode alegar que o cartão utilizado não era o seu? Não consegue. Por quê? Porque aquele cartão, ele é o seu. E aí, a partir do momento, o não repúdio está empregado. É muito comum o não repúdio estar empregado onde? Em compras na internet. Ele está muito ligado ali. Por quê? Porque o não repúdio, ele vai trazer a autenticidade e a integridade da informação ali naquele momento. Autenticidade porque eu sei que o cartão é seu. E a integridade, por quê? Eu não posso ir lá trocar o número do cartão para falar que foi outro cartão utilizado. Eu não consigo fazer esse tipo de alteração. Então, não repúdio, ele vai caminhar com essas duas também, os dois princípios da segurança da informação. Deu para entender? Tranquilo? Ótimo! Bom, e aí vamos responder algumas questõezinhas a respeito, então, da segurança da informação. Então, ele diz lá, integridade é a garantia de que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas a terem acesso? É verdade isso? Não! Então aí não é integridade, seria confidencialidade. Então tá errado esse cara. E no item 2, disponibilidade é a salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento. Errado, aí seria a integridade. Então eu preciso trazer a informação sem nenhuma alteração. 3. Confidencialidade é a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário. Aí seria disponibilidade, não confidencialidade. Cuidado com os nomes inventados, tá? Porque os princípios da segurança da informação são somente esses, não temos outros, tá? Então cuidado com invenções de qualquer coisa que ele coloca lidade lá no meio que você pensa que é alguma coisa relacionada à segurança da informação e não tem, tá bom? Então, são esses os princípios existentes. Vamos falar das ameaças. A gente já citou algumas, né? Falamos do worm, né? Agora, falamos de vírus também, mas existem outros. Por exemplo, nós temos aí backdoors, spywares. Dentro dos spywares a gente tem os keyloggers. Temos também os ataques de negação, né? DOS, DDoS. Então, quer dizer, os bots, os botnets. Então, você tem uma série de ameaças que estão ali, prontas para serem utilizadas contra você ou contra qualquer pessoa que utilize a rede, né? Então, quando eu peço para você acessar a cartilha.7.br, é para que você tenha exatamente a descrição de cada uma dessas ameaças. Tendo a descrição, fica mais fácil de você lembrar exatamente como vai ser cobrado na prova. Se eu falar para você que backdoor é aquele cara que abre as portas dos fundos do computador, não vai cair na prova isso. O que é abrir as portas do fundo? É deixar com que as portas de acesso do seu computador fiquem abertas para uma possível invasão remota, né? Então o backdoor vai fazer isso? Vai! Só que não é assim que ele vai cair na prova. A definição de backdoor você vai encontrar lá naquele site cartilha.7.br, tá? E aí, nós também temos aqui uma definiçãozinha sobre vírus, olha lá. Os vírus que normalmente são transmitidos pelos arquivos dos aplicativos MS Office ou LibreOffice são denominados do tipo vírus de boot. Certo ou errado? Errado! Isso aqui teria que ser os vírus de
macro, né? Vírus de macro são os vírus utilizados para qualquer tipo de programa de escritório, tá? Engenharia social. O termo engenharia social, embora tenha este nome bonitinho, é a forma de enganar as pessoas, seja através da internet, para obtenção de quê? De privilégios ou qualquer coisa que favoreça o cara que quer enganar, tá? Então, engenharia social é o cara que liga do presídio para você e fala para você assim, ô, coloca aí R$20 de crédito no meu celular que você está concorrendo a uma televisão de 60 polegadas. E aí o camarada vai lá e corre atrás de fazer esse tipo de, né, de coisa. Isso daí é engenharia social. A engenharia social ela pode se estender também para as pessoas que podem fazer aqueles empréstimos consignados, empréstimos para aposentado, que aí o camarada também através do telefone, ou não, através de e-mail, enfim, de alguma forma, tenta enganar a pessoa para poder se favorecer, tá? Isso é o que a gente chama de engenharia social. Agora, existem os mecanismos de segurança. Então, que tipo de mecanismo de segurança a gente pode adotar para proteger as informações? A gente pode trabalhar com firewall, que é justamente aquela barreira, a parede, né, que a gente vai proteger em relação ao nosso computador e à internet, né? Então, qualquer coisa que você instale no seu computador que precisa ter um acesso direto à internet é o firewall que vai fazer a liberação disso, claro, com a sua permissão. Então você já deve ter imaginado ou visto, quando você instala um programa que esse programa tem acesso à internet, na hora da instalação aparece a janela onde o firewall solicita permissão para que aquele programa tenha acesso à internet, né? Se você colocar permitir, aí ele entra entre os aplicativos que tem a exceção de bloqueio. Depois a gente tem o backup, onde a informação ela vai estar disponível sempre que for necessário. Temos o antivírus, que vai proteger o seu sistema operacional contra ataques de vírus. E, claro, a criptografia, onde os dados são protegidos de maneira codificada, tá? Em relação à criptografia, a gente sabe que as informações elas são o quê? Cifradas, né? Então, quando a gente cita a palavra criptografia, a gente sabe que os dados eles estão codificados de uma maneira que as pessoas não conseguem enxergar o que está ali, tá? Somente quando você tem uma outra chave para poder trazer essa informação. E aí, falando de chave, a gente vai falar de chave simétrica e assimétrica. Chave simétrica é uma única chave onde eu tenho a informação criptografada e descriptografada, né? Isso daqui pode ser usado, por exemplo, dentro de uma organização onde uma única senha é oferecida para um grupo para poder fazer acesso a algumas ações lá na empresa. Só que esse tipo de chave não traz a autenticidade. Eu não consigo identificar quem é que está fazendo acesso àquele determinado item na empresa. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam a mesma senha. Então, o que seria mais interessante? Trabalhar com uma chave assimétrica. A chave assimétrica permite a identificação de quem está fazendo o acesso, né? Então eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Chave pública todo mundo já sabe, né? Já está trazendo a informação para todo mundo. A privada, como o próprio nome já diz, ela é minha, ela é privada. Então a criptografia é minha, certo? Então, o que você tem no WhatsApp? No WhatsApp, você tem uma chave, nos grupos do WhatsApp, você tem uma chave assimétrica, porque todo mundo está dentro daquele grupo. Mas quando alguém publica alguma coisa no grupo do WhatsApp, você consegue identificar que foi aquele cara que fez a publicação. Então, nesse caso, você tem a chave assimétrica. Deu para entender? Então, acho que ficou um exemplo mais claro de entender como é que isso funciona. Belezinha? Seguindo adelante, a gente entra agora na teoria geral dos sistemas. Bom, aqui é um assunto de administração, não de informática, né? Então, o que eu tomei o cuidado de trazer apenas a parte conceitual, beleza? Na parte conceitual,
tem algumas frases que podem aparecer na prova e você tem que determinar se aquela afirmação ela é verdadeira ou não. Então eu coloquei aqui, primeiro, o que é um sistema? Então aqui um tal de um biólogo alemão resolveu na década de 30 falar sobre o que vem a ser um sistema, definir um sistema. Só que a definição dele foi publicada 38 anos depois. Então, aí essas definições vieram à tona, onde aqui a gente sabe que um sistema ele pode ser definido como o quê? Um complexo de elementos em interação, né? E nesse caso, a partir do momento que tem a interação, eu vou conseguir fazer com que esse sistema se desenvolva, tá? Aqui a gente também tem uma outra definição sobre sistema. O sistema é um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a realização de um conjunto de objetivos. Ou seja, para que esses objetivos existam, eu preciso de uma interação entre eles, tá? E aí, no caso, esses sistemas podem ser divididos de duas maneiras. Um sistema fechado e um sistema aberto. O próprio nome já diz, sistema fechado não existe a interação. Ele está fechado naquele mundo. Então, quer dizer, geralmente, quem trabalha com um sistema fechado não está apto ou pronto para as mudanças no mercado. Então, ele está fechado naquele mundinho. O mercado traz, por exemplo, a crise. Vamos pensar assim, temos crise no mercado, beleza. Tem gente que pensa assim, putz, está em crise, então não dá para a gente fazer nada. Só que tem gente que pensa no seguinte, a crise é uma abertura de uma oportunidade. Aí a gente trabalha com o sistema aberto. O sistema aberto são os sistemas que enxergam numa situação de crise uma possível oportunidade. E através dessa oportunidade ele pode reverter todo o processo de crise e não existir crise. Tem gente que fala que a crise existe em você e que não existe crise, né? Mas aí já são teorias administrativas, tá? Beleza? E aí, olha só, sistema de informação. E aí, quando a gente fala em informática, né, de SI, de sistema de informação, um sistema de informação depende de recursos para que ele exista. E esses recursos são pessoas, então eu preciso de pessoal, eu preciso de equipamento, hardware, eu preciso de programas, software e de rede, para que essas atividades sejam desempenhadas neste sistema, tá? Então, o sistema de informação consiste justamente nesse tipo de recurso, tá? Eu preciso desse recurso para que ele coexista, tá bom? E aí, claro, esses sistemas vão trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho aqui algumas definições que já caíram em prova, que as pessoas ficam assim meio perdidas, né? Em relação a o que é entropia, entropia negativa e sintropia. Então eu coloquei aqui uma espécie de comparação para o mundo na informática, né? Então veja, entropia é a perda, é aquilo que eu vou perder e eu sei que vai acontecer. Então, por exemplo, bateria do notebook. A bateria do notebook, à medida que eu estou usando, ela está desgastando. Então, o que eu tenho ali? Uma entropia. Então, é a perda. Eu vou perder alguma coisa, certo? Agora, eu tenho a entropia negativa, ou seja, é uma volta por cima a respeito daquela perda. Então, eu vou ter uma situação positiva. Então, dentro do exemplo da bateria do notebook, a bateria do notebook ela tende a terminar, mas eu posso carregá-la. A partir do momento que eu posso carregá-la, existe a possibilidade de eu continuar a trabalhar com o meu notebook, certo? Então, essa é a diferença entre a entropia e a entropia negativa. E a sintropia? Aqui eu coloquei reaproveitamento da própria energia do modelo como forma de se não degenerar. Então, à medida em que eu estou com o meu notebook conectado à própria energia, estou com ele funcionando, e enquanto eu tiver energia, eu vou continuar com ele funcionando. Acabou a energia, eu tenho a bateria. Então eu tenho forma de continuar a trabalhar com o meu equipamento. Certo? Beleza? Ótimo. Banco de dados. É isso aí, galera. Dentro de banco de dados, a gente tem agora os conceitos básicos, onde a gente tem o que é um dado.
Dado é qualquer coisa, não é? É um fato isolado, então, muito bem. Endereço, uma data, é uma coisa isolada que eu tenho ali, isso é um dado. Informação é um conjunto de dados. Através desses dados isolados eu posso obter uma informação. Então se eu tenho nome, endereço, né? E, sei lá, telefone, eu tenho a informação de um cadastro, beleza? Depois, banco de dados, coleção de dados interrelacionados que vão representar um subconjunto de fatos. Então quer dizer, o banco de dados ele vai abrigar todas essas informações para que eu possa realizar, seja uma informação ou algo que vai ser criado a partir daquela informação, tá? Belezinha. E aí, para que eu trabalhe com o meu banco de dados, eu posso trabalhar com um software. E esse software, no caso, recebe a denominação de quê? De Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Nós temos alguns aí disponíveis no mercado, alguns de graça, outros não, né? Então, através de um sistema gerenciador de banco de dados, eu posso relacionar essas informações para gerar, por exemplo, qualquer coisa dentro de uma empresa. Então eu posso, através de um sistema gerenciador de banco de dados, eu posso determinar quem que vai acessar essas informações, o que ele pode enxergar e o que ele pode fazer com essas informações, tá? Então, cabe a ele fazer o gerenciamento, né, desses grupos de informação. Sim. É do CESP essa questão, essa definição? Ou Qual? Essa aqui? O GBD consiste em uma coleção? Não é do CESP. Isso daqui é uma definição geral sobre sistemas de bancos de dados. Isso daqui já é uma informação própria, né, que você encontra em qualquer livro sobre sistema de gerenciamento de banco de dados. Não é uma definição do CESP. Embora o CESP ele tenha adotado definições de Wikipédia. Então é assim, putz, o Wikipédia não é confiável. Pois é, não era, né? Mas muitas questões de prova, não só de CESP, mas de qualquer outra organizadora, estão buscando as informações no Wikipédia. Sim, agora a Wikipédia já não tem mais aquele modelo de antigamente, de fazer qualquer tipo de alteração, né? Então, hoje para fazer uma autorização, para fazer uma alteração, você precisa de uma autorização. Então você tem ali um moderador, né? E aí esse moderador vai analisar e ver se é condizente o que você quer fazer ali de alteração ou não. Né? Depende, né? Por exemplo, definição de sistema de banco de dados, já não é qualquer um que pode fazer uma alteração. Agora, se for qualquer uma outra coisa boba lá, pode ser que sim, né? Mas as informações que precisam de autorização já fica um pouco mais confiável, né? Na realidade, na internet a gente não pode confiar em muita coisa que está lá. Mas o que a gente tem visto muito em provas é que as questões estão, sim, sendo fundamentadas através de definições do próprio Wikipédia. Se você pegar muitas afirmações do CESP e jogar no Google, por exemplo, você vai ver que a definição está sendo trazida do Wikipédia. Exatamente. Então, isso é muito comum. Então, quer dizer, se você pegar o nosso edital da Polícia Federal e dar uma olhadinha no Wikipédia, eu aconselho, entendeu? Porque muitas das definições que tem lá pode ser possíveis questões de prova, principalmente nos modelos conceituais, que é o que eu acredito que vai acontecer nesta prova, né? Tudo que é conceito a respeito de cada um desses assuntos que estão no edital, você vai ver que tem uma definição lá no Wikipédia, tá? Beleza. Segue o bonde. E aí, falando de banco de dados, a gente tem que lembrar da linguagem de manipulação de dados, que é a linguagem que vai fazer com que você manipule os dados lá dentro, né? Que é o DML, né? Então você pode simplesmente fazer uma busca da informação lá dentro, claro, através de uma linguagem de banco de dados que a gente tem, geralmente é o que? O SQL, onde você vai buscar as informações que estão lá dentro. Quero buscar, por exemplo, um número presente dentro de um produto. Aí eu vou fazer essa localização. Através daquele número eu identifico o produto. E assim vai, né? E claro,
você tem que dominar a linguagem SQL para fazer esse tipo de busca. Então aqui eu só estou colocando um exemplo, né? Então eu estou procurando aqui, ó, dentro desta tabela, né? Eu quero trazer algumas informações ordenadas aqui em ordem decrescente através do cliente. Então cliente é uma tabela, cliente.nome, nome é uma pessoa que está dentro da tabela cliente. E aí ele vai listar, tá? Isso eu não acredito que caia na sua prova, esse tipo de conhecimento, que esse conhecimento aqui é mais aprofundado, né? Mas eu preciso saber que o DML é uma forma de busca dentro do banco de dados, de manipulação de dados lá dentro, tá? Depois eu tenho o DDL, nesse caso é a linguagem de definição de dados. Essa linguagem aqui é utilizada para que a gente faça com que essas informações sejam relacionadas dentro do banco de dados. Eu preciso fazer uma relação entre as tabelas. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela clientes, eu tenho uma tabela produtos. Então, eu tenho que relacionar o cliente com o produto que ele comprou. E, de repente, eu posso fazer uma relação também do cliente, do produto e a região onde ele comprou para poder fazer, por exemplo, depois uma estatística. A região X compra mais esse produto. E aí, assim vai, né? Belezinha. E aí, chegamos à última etapa, né, do que restava no nosso edital. No nosso edital, a gente agora vai ver noções de Big Data, o conceito, as premissas e as aplicações. As premissas, os 4 ou 5 Vs que existem, né? Redes de comunicação, onde a gente tem ali, por exemplo, as camadas, a gente vai falar da camada OSI também, que está sendo mencionada lá, né? Redes de computadores, onde a gente fala da distância, né? WAN, LAN, MAN, né? Temos aqui, então, as terminologias, as topologias a gente já mencionou. Temos aqui também, né, a interconexão de redes de nível de transporte, vamos falar também de TCP, UDP. Vamos falar agora de noções de programação Python e R, o API e os tais metadados de arquivos, que foi o último item cobrado lá, né? Então, olha só, todos esses elementos aqui, embora pareçam que são muitas coisas, na realidade não é tanta coisa assim, né? A única coisa que a gente precisa ficar atento é a definição de cada uma delas, né? Que é uma forma conceitual de ser cobrada em prova. Mas também, quando chega nas linguagens de programação, a gente tem que lembrar que algumas coisas devem ser feitas assim na mão, tem que fazer um cálculozinho, tá? Então vamos lá. Vamos definir aqui um pouquinho a respeito sobre o que é Big Data. Big Data, como o próprio nome já diz, é um banco de dados grande. É uma informação muito grande que você tem e essa informação geralmente está disponível na internet, tá? Então, veja só. As premissas são os Vs que você pode encontrar numa Big Data. Então, o que a gente vai ter aqui? Volume, velocidade, variedade e veracidade. Esses são os 4 principais Vs. Claro, vai ter outras coisas como valor, né? Vai ter outras coisas que eles citam também. Tem gente que cita 6 Vs, né? 7 Vs até, né? Então, quer dizer, tem muito V aí que, na realidade, vai trazer a mesma informação que esses 4, tá? Então, o volume, velocidade, variedade e veracidade são, ali no caso, as 4 dimensões que formam e que ficam em torno de uma Big Data. Então, o volume a gente vai encontrar numa Big Data, já como o próprio nome diz, grande. O volume da informação era bem grande. A velocidade, a variedade e a veracidade depende da informação que está sendo envolvida, né? Então, quer dizer, hoje a gente vê muitas propagandas agora na TV e também na internet com a preocupação do quê? Da veracidade das informações, aquela história de que, olha, isso é fake news, né? Só que o fake news tem ganhado proporções cada vez maiores, ao ponto de que um fake news, de tanto ser divulgado, passa a não ser fake news, porque a galera acredita mesmo naquilo. Então agora, por isso que eles estão sempre batendo na tecla de que é importante saber a origem daquela informação, tá?
Aí olha só, onde que a gente vai encontrar a Big Data? Bom, a gente tem diversos locais onde a Big Data pode ser encontrada. A Big Data pode ser encontrada no Facebook, no Google, pode ser encontrada na própria internet em si, né? Enfim, todas essas informações são encontradas, concentradas num único local onde você vai buscar o que for necessário para trazer uma informação, certo? Uma Big Data pode ser um conjunto de metadados? Pode, claro que pode. Através de um metadados eu posso ter, por exemplo, uma informação, inclusive uma informação através de uma inteligência artificial? Eu posso? Posso. Hoje eu posso buscar uma informação através de uma inteligência artificial que são justamente o que a gente tem ali no nosso celular. Como assim, Wilson? É aquela Siri? O Google Now? Não tem a Siri do iPhone? Tem, não tem? Ela tá aí, né? Te ouvindo. E se você fala palavras-chave, essas palavras-chave dentro da inteligência artificial, ela captura e vai formando um perfil sobre a sua pessoa. Então é assim que começam a aparecer no seu e-mail propaganda sobre alguma coisa que você falou antes, né? Alguma viagem ou alguma coisa relacionada ao estudo, sei lá. Então, palavras-chave são mencionadas, ela captura essa informação e aí, a partir do conjunto de informações capturadas, forma então ali aquele tipo de propaganda ou qualquer coisa que ela possa veicular, tá? Belezinha. E agora a gente entra no modelo de referência OSI. Então olha só, o que é OSI? É um modelo de referência onde ali é trazido para você 7 camadas na internet. Então essas 7 camadas são divididas da seguinte maneira. Você tem aqui a camada de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física, tá? A camada de, no caso, física, que fica lá na camada número 1, como o próprio nome já diz, camada física é a camada onde você vai encontrar toda a parte estrutural, física, cabos e etc. Então é aquilo que faz com que a rede exista. Eu preciso da parte física. Depois eu tenho a camada de enlace. A camada de enlace é aquela que faz a verificação se a parte física está realmente funcionando. Então ela vai fazer exatamente com que aquela parte física tenha o acesso, faça aquilo coexistir. É isso. Depois a gente tem a camada de rede. A camada de rede já vai trazer os caminhos para que aquela rede funcione, as identificações, né? Os possíveis endereços, enfim, para que a rede coexista, funcione, apareça, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma rede, eu já consigo fazer com que aqueles equipamentos possam trazer informações entre eles. E aí vem o transporte. A camada de transporte vai trazer como que essa informação será transportada, se ela vai ser uma informação onde eu vou ter uma checagem ou não. É o que a gente chama de TCP e UDP, né? O TCP faz a checagem, o UDP não faz checagem, né? Por isso que o TCP garante a entrega do que está sendo transportado, o UDP não. E aí a gente tem aqui a seção. Nessa camada aqui, nós temos as formas de acesso à informação. Posso acessar a informação através do meu computador, posso acessar a informação através de um celular ou através de um tablet, enfim. É a forma como que você vai acessar aquela informação. E a apresentação é justamente aquilo que você vai buscar. Qual é o formato com que a apresentação vai aparecer para você? Aquilo que você está buscando diretamente na sua rede, na sua internet. E por fim, a aplicação. Como que eu vou acessar isso? De que maneira? Qual que é o aplicativo que eu vou utilizar para que aquela informação seja trazida para mim? Se é um aplicativo que eu instalo no meu celular,
se é através do meu navegador de internet, enfim, aí varia de acordo com a informação que você está buscando. Então, o modelo OSI, ele traz essas 7 camadas que você utiliza na internet, tá bom? E aí, nós temos a comparação com o TCP/IP, que traz a pilha de protocolos para que essas ações aconteçam, né? Aqui, você está vendo na comparação que aplicação, apresentação e sessão são colocados no modelo TCP/IP com uma denominação. Aplicação, acabou. Né? Por quê? Porque através da aplicação eu consigo ver como que a informação chega e a forma como que eu vou acessar. Acabou. Depois, transporte. Rede, ele chama de internet. E a parte física e de enlace, que faz o teste e vê com que a informação está sendo transmitida, ele chama de acesso à rede. E acabou. Então, 4 itens define 7. É isso que você tem. Tá? Então, essa é a comparação que você tem entre esses dois modelos. E é claro, quando a gente fala de pilha de protocolos, citou o TCP/IP, a gente tem que falar de protocolos e portas. Isso é um elemento que a gente não deve abandonar, tá? Então, a partir do momento que a gente cita protocolos e portas, a gente tem aqui o protocolo HTTP, protocolo de hipertexto, tem este nome porque o hipertexto é um texto mais que texto, né? É um supertexto, só que na realidade a gente não pensa numa parte escrita, a gente tem que pensar em mais do que um texto. Então você tem o texto, a imagem, o vídeo, o som, tudo isso sendo exibido para você em uma página. E essa página precisa de uma linguagem. E a linguagem mais comum que a gente tem na internet é o quê? O HTML. Né? Então, o que faz a leitura do HTML é um protocolo chamado HTTP, um protocolo de hipertexto. E aí, a partir deste protocolo, a gente pode visualizar este conteúdo, né? Então, a porta que o HTTP utiliza é a porta 80, que é a porta de navegação comum. Então, toda navegação que não requer nenhum tipo de segurança, que não requer nenhum tipo de controle, é a porta 80. Estamos falando de navegação na internet, tá? Agora, se existe o HTTP, existe o HTTPS. O HTTPS é o protocolo de navegação segura. Os dados estão criptografados. Por favor, não caia naquela armadilha de que quando você está acessando uma página HTTPS, esta página ela está protegida. A página não está protegida. A informação está sendo criptografada. A conexão é segura. Entendeu? Então, nesse caso, as informações ali, elas estão sendo codificadas. Porta utilizada, 443, tá? Lembrando que o S de HTTPS corresponde a um outro protocolo que implementa a segurança, que é o protocolo SSL, tá? Então, o S de HTTPS é de SSL, tá bom? Beleza? Na realidade, não é o sistema operacional, porque independente do sistema operacional, essas portas já foram definidas, né? Isso daqui é uma definição padrão pelo próprio modelo TCP/IP, né? O próprio modelo TCP/IP define quais as portas que cada um dos protocolos vão acessar. Mas quem é o software que gerencia essas portas? Não é um software que vai gerenciar a porta. O firewall, por padrão, ele já tem dentro das configurações dele os números dessas portas que foram determinadas, né? É uma determinação que já foi colocada que essas portas sejam, vamos dizer assim, implícitas. Você não tem a possibilidade de falar, não, eu não quero que a porta HTTPS seja 443, eu quero que seja 444. Você não tem esse domínio. Mas essas portas estão agrupadas em algum lugar. Elas estão implícitas, elas já foram determinadas através das camadas da própria pilha de protocolo TCP/IP. Não tem uma pessoa que vai gerenciar essas portas. Não é o sistema operacional, porque independe do sistema operacional. É isso que eu quero que você entenda. Então, se eu estiver acessando de Windows ou estiver acessando do meu Android, a pilha de protocolos vão ser acessadas através das mesmas portas. Entendeu?
Então, isso é uma determinação já feita pelo próprio modelo TCP/IP, onde cada protocolo tem que seguir aquela porta. Então, é uma determinação. Não é uma coisa que foi gerada, é uma regra. Então, essa regra você vai obedecer e acabou, né? Então, não adianta eu tentar falar assim, eu quero mudar, então, a minha porta para que seja outro número. Não, você não vai conseguir. E não é um sistema operacional que determina, por exemplo, qual que é a porta que vai acessada ou não. Né? Chama, né? Exato, né? Então, a porta ela foi determinada por um órgão internacional. E esse órgão internacional determinou que este número é para esse tipo de protocolo. Fim. Você tem que obedecer, mais nada. Né? E aí, todo o sistema operacional obedece, né? Independente de qual que seja. E aí, claro, já falamos do SSL. SSL vai garantir, no caso, a criptografia a partir do momento em que ele se funde a um outro protocolo. Então, o HTTP mais SSL forma HTTPS. Lembrando que o S de HTTPS também pode ser TLS, porque o sucessor do SSL é esse cara aqui. Qual é a diferença? A diferença é que a criptografia aqui é maior. Né? A criptografia vai ter um poder maior de proteção. Só isso. Para a gente, o que vai mudar? Nada. A forma como que a gente acessa vai continuar sendo o HTTPS. Belezinha? E aí, vamos falar do protocolo de e-mail POP3. Tem essa denominação porque está na versão 3. Esse protocolo aqui é um protocolo que já está caindo em desuso. Por quê? Porque o padrão dele é sem segurança, né? Então, POP3 sem segurança, porta 110. Então, ele está fazendo uma ele está fazendo o quê? Um recebimento do e-mail sem nenhum tipo de segurança. Então, o POP3 já não é muito utilizado. O que se utiliza é o POP3S, onde ele traz ali a segurança, né? Cuja porta é 995. Embora esses protocolos de e-mail são protocolos também que já estão sofrendo algumas alterações. Beleza, turma? Tranquilo? Então tá bom. Então, por hoje, eu acho que a gente viu assunto pra caramba, né? Para a nossa próxima aula, a gente vai terminar os assuntos que ainda restam e aí a gente vai fazer uma bateria de questões, de exercícios. Beleza? Então, paramos por aqui. Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!